E aí, pessoal? Hoje eu vou me aprofundar mais um pouco nos conceitos da tipagem no C Sharp. E como esse é um dos conceitos primordiais da linguagem, ali um dos fundamentos, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo prestando uma certa atenção. Eu já tenho um vídeo aqui, vou deixar linkado, falando sobre o C Sharp ser tipado, compilado, e ali naquele vídeo, em um certo momento, eu falo sobre o Python, eu acabo fazendo uma confusão. Na verdade, eu misturo dois conceitos e achei que ficou meio nebuloso. Então, neste vídeo aqui, eu vou falar, obviamente, do C Sharp, o .NET, né, que é o nosso principal assunto aqui, mas vou aproveitar para esclarecer um pouco mais sobre isso. Então, para começar, eu vou falar que o C Sharp é estaticamente tipado e não dinamicamente tipado como outras linguagens. E o que isso quer dizer? Quando eu crio uma variável numa linguagem estaticamente tipada, como é o C Sharp, na hora de compilar, o compilador já vai avisar para mim que eu estou cometendo um erro se eu tentar atribuir um tipo de valor diferente do que o tipo que a variável aceita. Por exemplo, se eu criar uma variável chamada idade e colocar ela como um tipo inteiro, ou seja, um número inteiro, e tentar atribuir a ela, ou seja, eu tentar colocar nela uma string, um texto, automaticamente eu vou ter um erro quando eu tentar compilar o programa. Lógico que como nós utilizamos IDEs poderosas, cheias de recursos, ali a própria IDE já vai avisar pra gente. Então se você tiver no Visual Studio Code ou no Visual Studio mesmo, se você tentar fazer isso, ele já vai colocar uma marcaçãozinha lá vermelha dizendo, olha, isso aqui não vai rodar. Se você tentar forçar, ir lá na linha de comando e executar o compilador e falar, ó, compila pra mim, obviamente o compilador vai te dar uma mensagem. Então, o estaticamente tipado é isso. Ele já faz ali na hora da compilação. Ele não vai esperar o seu programa estar rodando, compilado, rodando na memória para aí perceber, opa, deu um erro aqui. Já nas dinamicamente tipadas, a gente pode alterar o tipo da variável a qualquer momento. Então, essa variável idade que eu citei, por exemplo, eu posso colocar lá, sei lá, 27, 27, um número. Ok. Na linha de baixo eu posso colocar, entre aspas, e escrever 27, escrito, uma string. Não tem problema. Numa linguagem dinamicamente tipada, como o Python, que eu comentei lá no outro vídeo, ele aceita que você faça a mudança. O JavaScript, eu crio uma variável, eu não digo o tipo dela e somente jogo algum valor lá dentro. Então, se eu jogo o número, o Python entende que é uma variável numérica. Se eu jogo um texto, ele entende que é uma variável de texto, uma string. E isso faz dele uma linguagem dinamicamente tipada, ou seja, tem a gente pode lembrar de um dinamismo. Ele altera automaticamente à medida que eu jogo os valores lá. Lembrando, o C Sharp não trabalha assim. O C Sharp, como eu já expliquei, é estaticamente tipado. A partir do momento que você escreveu lá, a variável é um inteiro, acabou. Até o fim vai ser um inteiro. Não adianta tentar jogar outros valores ali. Lembrando que mesmo quando a gente usa a palavra var para declarar uma variável, ou seja, a gente coloca var, nome da variável, igual alguma coisa, veja que a gente não está escrevendo qual é o tipo que a gente quer nessa variável, mas ainda assim continua sendo estaticamente tipado, porque o C Sharp em si vai verificar para a gente qual é o tipo e vai dar o tipo. Tanto que se você colocar o mouse em cima dessa variável, ele vai mostrar o tipo para você. Neste exemplo que eu dei, se a gente coloca var a igual abre aspas, 10, quando você colocar o mouse em cima do A, ele vai mostrar que a variável A é um string. Por quê? Porque ele vai olhar qual é o valor que você está colocando, vai ver que o valor é de um tipo string e vai fazer para você. Na verdade, o var não é que você está deixando, vamos dizer assim, ao Deus dará. Não, você está falando para o C Sharp, olha, eu estou dando um valor aí, tá implícito que ele é um string, ou no caso, se eu colocar o 30, ó, tá implícito que é um inteiro. Então ele já sabe, ele já verifica e já coloca para você. Então é só para não ter a confusão de pensar, eu não coloquei qual é o tipo de dado, então é dinamicamente tipado. Não, não é. Porque a partir do momento que você criou essa variável, ele vai colocar implicitamente o tipo para você e você não pode trocar. Ou seja, se você criou var a igual, abre aspas, 10, fecha aspas, você colocou uma string ali. Não pode tentar colocar um número depois que não vai funcionar. Ou seja, ele vai manter ali o estaticamente tipado. E a outra parte da tipagem que a gente pode falar é o fortemente tipado contra o fracamente tipado. O que isso quer dizer? O C Sharp ele é fortemente tipado. Ou seja, eu não tenho ali no C Sharp a, entre aspas, facilidade de você ficar convertendo implicitamente os tipos de dados. Eu vou explicar.
Vamos imaginar duas variáveis no C#. A variável A, a variável B. Se eu criar a variável A com o valor 10, mas colocar entre aspas, ou seja, uma string, esse A vai ser uma string mesmo tendo o número 1, 0 lá dentro, porque eu coloquei aspas para iniciar e para finalizar essa cadeia de caracteres. Se eu criar uma variável B e colocar lá dentro o número 30, 3, 0, sem aspas, ela vai ser do tipo inteiro. Então, nesse momento, eu tenho a variável A com o tipo string, mesmo tendo um 10 lá dentro, e a variável B, que é um número mesmo, número 30. No C#, se eu mandar somar o A com o B, vai dar um erro, porque ele é fortemente tipado. Ele não vai converter esse 10, que é um texto, em número, nem vai converter o 30, que é um número, em texto, para tentar fazer alguma coisa. Ele não vai aceitar, porque o C# é fortemente tipado. E ele ser fortemente tipado não permite que você faça implicitamente, ou seja, que ele faça escondido, vamos dizer assim, para você, esse tipo de conversão. Se eu quiser realmente fazer uma soma disso, eu tenho que utilizar algum conversor, alguma funçãozinha de conversão, para transformar esse 10, que é um texto, em número e somar com 30. Ou, se eu optar por trabalhar como strings, eu tenho que converter o 30, que é um número, em string, e aí concatenar. E aqui foi o meu erro no vídeo citado, embora o erro lá não seja com C#, se você se orientou para saber do C#, fica sossegado, mas lá eu digo que o Python aceita isso, o Python não aceita isso, porque o Python também é fortemente tipado. Agora, o JavaScript e o Perl, por exemplo, eles aceitam isso, mas aí você tem que saber como cada linguagem funciona. Por exemplo, o Perl, ele vai transformar tudo em número, e esse exemplo que eu dei, ele vai te dar um resultado 40, ele vai transformar o 10, que é uma string, em número, vai somar o 30, que já estava lá, e vai dar 40. Já o JavaScript vai fazer diferente. Ele vai pegar esse 10, vai manter como um string, vai pegar o 30, vai converter o string e mandar somar os dois, vai me retornar uma nova string no valor 1030, 1030, mas como string. Isso tudo é importante para que você não tenha resultados inesperados. Às vezes você acha que vai acontecer uma coisa e acontece outra. E antes de fazer um resumo aqui do que a gente aprendeu hoje, eu peço que se estiver gostando do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, manda para alguém que tá, sei lá, estudando às vezes esse tipo de coisa, porque como eu falei, são coisas do fundamento da linguagem. É muito importante a gente ter isso, porque a gente às vezes não consegue vislumbrar a utilização tão prática da coisa, mas lá no futuro, quando você tiver um erro, às vezes um erro de fundamento é um dos mais difíceis de se achar. Porque é uma coisa tão basilar, é uma coisa que a gente acha que sabe tanto, é uma coisa tão entre aspas, pequena, que a gente acaba não pegando. E hoje a gente se aprofundou um pouco mais na tipagem do C#. Como eu disse, C# é uma linguagem tipada, e aí a gente faz a divisão, ela é estaticamente tipada. Por quê? Porque a partir do momento que você criou uma variável, deu um tipo a ele, você não pode alterar, e é fortemente tipada, porque você não pode ficar convertendo implicitamente, achando que a linguagem vai ficar fazendo essa troca para você do tipo. A partir do momento que você criou o tipo, você tem que saber trabalhar com esses tipos, e se quiser convertê-los, vai ter que passar por alguma função, algum tipo de conversão do tipo, que é para deixar explícito que você sabe o que está fazendo, que você está tratando um texto como número ou um número como texto, mas você sabe o que está fazendo, não vai cometer erros. Beleza? Então por hoje o vídeo era só isso, espero que tenha gostado e vejo você no próximo código.